saíram mais fotos de The Last of Us, a adaptação lá do jogo, da obra de arte maravilhosa de PlayStation. Cara, aquele jogo, né, espetacular. Aqueles 2 jogos espetaculares, né? Porque o primeiro, ele é maravilhoso, obra de arte. E o segundo, pra mim, é o melhor jogo já feito na história dos videogames. Nossa, cara. Então, eu tenho uma paixão descontrolada, eu diria, pra The Last of Us. E é um jogo que eu gosto, inclusive, de estudar o universo e tudo. Então, tem um belo conhecimento desse rolê. E aí, eu queria mostrar pra vocês coisas que saíram. Podemos começar com esse daqui, que esse aqui é maravilhoso. Temos aí Joel e Tess nos sets de The Last of Us. Visual tá perfeito, né? Visual tá perfeito. Parece idêntico. A primeira foto que saiu foi essa daqui, né? Ó. Essa foi a primeira foto que saiu. Saiu no The Last of Us Day, né? Tava todo mundo comentando e aí igual, mano. Finalmente postaram no Twitter. Assim, de costas, Parece o jogo é tão bem feito que você olha e diz assim, pera. Eu confesso que a primeira olhada eu falei, peraí, erraram, isso aí é o jogo, pô. É incrível. É incrível. Não, e tá muito legal, porque tem umas fotos de cenário aqui, ó. Vou mostrar a foto de cenário pra vocês, ó. Personalização. É HBO, né? E não poupei despesas. Não poupei despesas total. O Craig Mazin, né, que é quem tá à frente do projeto, ele tá muito empolgado há muito tempo. E ele que é responsável por Chernobyl, da HBO, que foi uma das melhores minisséries que eu já assisti, assim. Sim. Então ele, com certeza... E Kátia, que tinha uma ambientação maravilhosa. Nossa. Você realmente acreditava que você tava vendo uma coisa, apesar do inglês com sotaque russo, né? Bizarro. Sim, apesar dessas coisas bizarras, tirando isso, os sets eram muito bons. Você tá no Pripyat ali. Bom. Realmente a fotografia, tudo te levava a acreditar que você tava realmente vendo alguma coisa que se passou ali na Ucrânia, na Rússia, né? Então, eu acho que... E aí que tá. A gente vai descobrir se essa série vai ser tão boa quanto os jogos quando a gente vê exatamente aquilo que eu falei do AI, né? Que é assim, é o escopo. Se você conseguir entender que eles estão realmente andando por um mundo vazio e desolado, assim como no jogo, que você sente que você tá andando num lugar que é abandonado, vai funcionar muito bem. Se ficar plano fechado, economia de dinheiro, a gente já sabe pra onde vai. Eu não acho que isso vai acontecer. Aparentemente, eu acho que não vai ficar plano fechado a economia de dinheiro. Eu acho bem difícil isso acontecer. Eu acho que eles já têm a base pros sets muito bem colocada, porque assim, cara, é uma série que ela já tem o storyboard dela tudo pronto, sabe? Exatamente. O jogo tá lá, o jogo já é perfeito. Tecnicamente, o que eles vão fazer é conseguir traduzir essa obra de arte irretocável pra uma outra mídia. Deveria ser igual. Uhum. Eu acho que não precisa necessariamente ser igual pra poder... Não precisa ser, mas deveria ser. Mas acho que pra ter uma diferença, né, assim, eu acho que seria legal, né, porque, cara, o The Last of Us é um negócio muito... É uma história... Não é uma história igual a coisa de zumbis que você já assistiu, tá? É uma parada um pouco diferente. É uma parada que... Os grupos que foram formados, ali, a questão dos vagalumes que estão buscando a cura e a parada contra o governo, sabe? Dos campos de concentração que foram criados. Eu lembro que na época que foi... Né? Na época que foi anunciado The Last of Us, a minha sensação foi tipo... Novo jogo da Naughty Dog vai ser de zumbi? Tipo assim, que negócio gasto. Por que eles foram pra isso, entendeu? Tipo, a galera de Uncharted vai resolver fazer uma outra coisa, IP original, e eles vão colocar um jogo de zumbi. E aí eu comecei a jogar The Last of Us, passei ali 20 minutinhos, pausei e pensei, olha só, mais uma oportunidade na vida de estar completamente errada. E é isso. The Last of Us consegue te levar pra um lado sentimental que... Obviamente, quando a gente tá falando de produções ligadas a zumbis, a gente tá sempre, na verdade, falando do perigo humano, né? Porque o perigo nunca é, de fato, os zumbis nesse tipo de história. Mas The Last of Us consegue colocar isso de um jeito muito sensível, que parece uma história que é muito fechada ali em pessoas específicas, né? Mas que, na verdade, ele mostra um panorama
muito completo, muito interessante daquele mundo, das implicações políticas e sociais de tudo que aconteceu, né? E é um jogo que foi usado como base para várias histórias, né? Eu acho que inclusive, é uma coisa que a gente vai ter uma certa dificuldade aí na série, né? Porque, assim, Logan... O Logan, ele utilizou bastante a roupagem do primeiro The Last of Us, né? Tipo assim, a 23 assim no carro e a câmerazinha assim, igual o Joe e a Ellie, né? No carro também. Então, tem momentos assim que inspiraram bastante a cultura pop. The Last of Us, ele é inspirado em muitas outras histórias. É o que eu ia dizer. Assim, não é a história mais original do mundo. O negócio, o grande choque de The Last of Us é que ele se passa num videogame. Coisa que a gente não estava acostumado a ter uma história... E é visceral histórias também, né? tão impactantes e que te absorvem tanto dentro de um jogo como em The Last of Us. Mas assim, existem ali uma pancada de referências, até clichês do cinema, de séries e tudo mais. Aí, o interessante é eles voltarem a isso. Como vai ser essa volta? Será que a gente vendo na TV, a gente vai perceber que é uma coisa que a gente já viu isso muitas outras vezes? Será que eles vão conseguir ultrapassar esse limite de fazer com que a gente se importe tanto com os personagens, mesmo que a gente não esteja controlando eles, entendeu? Porque a grande sacada de The Last of Us é a gente tá controlando esses personagens. Tem um momento, que acho que é um pouquinho spoiler, mas assim, a gente perde o controle do personagem. Não, é Last of Us 1, de 1920... Não, 1900? Não, o que eu tô querendo dizer é assim, tem um momento, não vou falar qual momento, a gente perde o controle do personagem e, cara, e agora? E agora o que vai acontecer aqui? Então, essa é a grande sacada e isso, essa é a minha maior curiosidade. Será que eles vão conseguir transpor isso pra uma coisa que você vai estar só assistindo? A minha curiosidade, no começo da produção de The Last of Us, cara, tem muita gente forte envolvido, o próprio Neil Druckmann, que é o cara da Naughty Dog, ele tá envolvido também. Então, muita gente relacionada ao jogo tá envolvido com a série. A HBO, não é... Santaolalla também tá. O Gustavo Santaolalla fez a trilha sonora espetacular, né? Ele que é vencedor do Oscar, inclusive. É um cara maravilhoso. E The Last of Us é cinema, é muito cinemão, mas é um puta jogaço, sabe? Assim, é um jogaço, gostoso de jogar. Mas... a história, ela é visceral. Muita coisa que acontece vai impactar as pessoas e eu vejo reações semelhantes ao que aconteceu com Game of Thrones. Das pessoas se apegarem a determinados personagens e em pouco tempo estarem impactadas com as mortes desses personagens. Então, pode ser que a série tenha uns cliffhangers assim, bem chamativos para os episódios seguintes. Tem uma grande história sendo contada. A minha expectativa é que tivesse muito background sobre os vagalumes, mas pelas fotos e as coisas que a gente já viu, cara, é o jogo, né? A Ellie com a roupinha lá, é o Joel tendo que levar a Ellie pro outro lado dos Estados Unidos e as coisas acontecendo, né? E assim, a expectativa também é que a primeira temporada, ela trate também algumas coisas do 2 já. Então pode ser que a gente veja uma passagem de tempo bem interessante aí para dar expectativa para uma segunda temporada. Eu acho que é uma série para ter umas 3, 4 temporadas. Podem esticar à vontade, porque, cara, tem muito conteúdo para contar aí, tem muita coisa para contar. A história dos Serafitas lá. Desde que o Neil Druckmann fique Sim. na produção, para mim não tem problema. Que a HBO HBOzice seu The Last of Us, suas séries. Porque assim, estamos aqui com o criador, não sei o que e tudo mais. Na metade da série, o criador vai embora. Isso, exatamente. O que aconteceu com Deuses Americanos. Só que não é da HBO, né? Mas aconteceu com Deuses Americanos, aconteceu com isso, Walking Dead, que perdeu o Frank Darabont na primeira temporada. HBO tá. Exatamente. HBO Não, mas olha só, o Walking Dead é da AMC. E eles perderam o Frank Darabont na primeira temporada, cara. Foi. Tipo, era o cara que criou todo o projeto, ele fez tudo, mandaram o cara embora. Então, assim, eu tenho medo disso. Se ele continuar na produção, ele sabe pra onde vai o caminho das coisas, e eu acho que ele consegue colocar isso na tela pra gente assistir.
Mas se perder ele, aí eu já perco totalmente a... Kat, tu acha que dá pra ser um hype? Cara, eu acho que vai ser a série de 2022. Um ano que vão ter muitas séries espetaculares. A gente vai ter Senhor dos Anéis, a gente vai ter House of the Dragon, mas eu acho que The Last of Us tem uma chance de causar um hype gigante, viu? Não sei. É muito, muito difícil dizer. São muitas séries no ano e depende do interesse do público. Na verdade, depende mais da equipe de marketing, porque a história em si, ela tem um potencial muito alto, o elenco é excelente, a equipe de produção é excelente, então se eles souberem divulgar isso, tem como ser muito grande. Mas ao mesmo tempo é uma série que a gente já chega com muito spoiler, né? Então, não sei. Mas o Game of Thrones a gente também, né? Chegava com muitos spoilers, tanto que era um... mas a gente não sabe como acabava, né? Pô, mas você tinha que ler 8 livros pra saber a história, livros. entendeu? Não, bastava você ter um amigo que lê os 8 livros. É só botar no Wikipedia. São 4 livros, Rogério. 5 livros gigantescos. Tá aqui, ó, 5. O Rogério é bom que ele já vem do futuro. Ele diz assim, eu tenho que ler 8 livros. Poxa, Não, mas é porque tem os outros. Não, por que eu tô contando aqui? Porque saíram mais 2, né? Saiu esse aqui, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma compilação de histórias. E tem o dos Targaryen. Então, quer dizer... Fire and Blood. Exatamente. Mas é tudo prequel, né? Da história correndo. Sim. A história principal são 5. Então, sim. Mas são 5 livros gigantes. Poucas pessoas conseguiram ler esses livros. Estão dizendo aqui, ó. Difíceis, inclusive. Então, não é nicho. Sabe por que The Last of Us não é nicho? Exatamente por isso. É nicho também. Então, não, videogame é nicho. Mas a história de The Last of Us não é nicho. Ela é muito universal. É uma história muito universal e é muito fácil de agradar. Não, isso... Muito fácil. Sim, isso é fato. Mas eu tô falando de nicho, assim, de conhecimento. De as pessoas saberem como é a história de The Last of Us. É isso que eu tô falando. É o nicho que sabe. De perguntar minha mãe assim, mãe, qual é a história de The Last of Us? Ela, The Last o quê? Ela vai pensar, This Is Us? This Is Us eu conheço. Mano, você fala qualquer coisa pra minha mãe que é videogame, ela vai falar que é joguinho. Ela vai pensar no, sei lá, no Mario.